Vamos lá, então. Boa tarde todo mundo que nos acompanha aqui, né, no Design Regenerativo, no canal. Agradeço aqui a participação, né, ter aceitado o convite, Carolina e Vitor. Agradeço muito a participação, tive a oportunidade de conhecer o Gramáticas da Natureza, fiquei muito encantada pelo trabalho de vocês, acho que tem muita sinergia com o pensamento da regeneração, né? E aqui a Carolina, ela é pedagoga e educadora, Vitor é biólogo, fotógrafo e professor de biodesign, entre outras, né, atuações também. Pedir para que vocês se apresentem, contem um pouco mais da sua história, do Gramáticas, façam uma apresentação, fiquem bem à vontade. E é isso, assim, agradecer novamente, depois a gente bate um papo, tá bom? Legal, muito obrigado pelo convite. A gente sempre fica muito feliz de falar sobre o projeto, porque cada vez que a gente fala, ele acontece mais um pouquinho, né? A gente vai descobrindo que isso que a gente está criando, inventando, vai sendo inventado no caminho, conforme a gente vai narrando, conforme a gente vai pensando que essa coisa é. Então, eu proponho o seguinte: da gente se apresentar, e daí nessa apresentação a gente vai acabar falando do projeto, porque quando a gente fala da gente, a gente está falando também do que é essa iniciativa. E aí eu explico um pouquinho da conexão do Gramáticas da Natureza com regeneratividade, como a gente entende que a gente pode contribuir nesse momento. E a gente conta um pouco do que a gente está fazendo e depois conversa. Pode ser assim? Vamos lá. Então conta aí de você, Carol. Oi, gente, boa tarde. É muito bom fazer rede, né? Acho que esse é um dos eixos fundamentais do nosso trabalho, assim, do que a gente acredita de conexões, né? Como a gente constrói essas redes, e acho que a gente ficou bem feliz com o convite de estar aqui contando do projeto. E eu vou começar contando um pouco da minha trajetória, que eu acho que o projeto nasce antes mesmo dele ser concebido ter um nome, ele vem nascendo há muito tempo. Então, eu sou pedagoga, então minha formação é em pedagogia e depois arte, né, eu fui me especializar em arte e educação, mas sempre trabalhando numa perspectiva de educação como um lugar de encontro, né? Então, acho que eu estava sempre muito nessa investigação, nessa pesquisa de como a gente constrói conhecimento, como a gente aprende, e nesse sentido, eu fui entendendo que um caminho muito potente para a gente se relacionar com a nossa curiosidade, as perguntas que a gente elabora, é através, né, a gente pode expressar isso através da arte. Então, acho que a arte entrou para mim muito forte desde do começo da minha pesquisa, do meu trabalho. Então, eu trabalhei muitos anos como educadora em instituições formais de ensino e fui me encantando pelas investigações das crianças, né? Como elas estão no mundo com esse olhar muito aberto, esse olhar novo, de curiosidade, de encantamento. E fui percebendo como eu poderia, enquanto educadora, fazer essas mediações entre espaços potentes, que poderiam, então, convidar as crianças para esse mergulho, como eu poderia ir sustentando perguntas e não dando respostas, e criando espaços para que as crianças pudessem expressar essas investigações, elaborar hipóteses, e isso, através da arte, era sempre um caminho forte no meu trabalho. E aí a natureza, como sempre, atravessando tudo, né? Porque ela está presente nesse cotidiano, dentro, fora da escola, nos processos de encontro, de aprendizagem. E eu acho que nessa minha busca, fui entendendo esses espaços de educação como lugares de encantamento, né? Então, a escola como esse grande laboratório, ateliê. E aí fui pesquisar e me aprofundar numa concepção de educação de Reggio Emília, né? Uma concepção italiana de uma educação justamente desse lugar do estado de infância. E aí, nessa minha pesquisa, entendendo como a gente pode despertar esse estado de infância, se reconectar com esse estado de infância ao longo da nossa vida, né? E que isso, para isso, não precisa ser criança, né? Como que a gente se reconecta com isso? Então, esse era o caminho que eu vinha traçando como educadora e como pesquisadora das infâncias e das expressões através da arte. E encontro o Vitor nesse caminho. Eu acho que agora ele conta um pouquinho daí. A gente tem feito esse jogral, essa brincadeira de falar da gente, das nossas biografias, não é à toa, é porque de fato a gente identifica o projeto como um nascimento de encontro de biografias, né? Então, guarda um pouquinho na cabeça isso que a Carol contou sobre ela, daí eu conto sobre mim, vocês já vão entender onde que essas duas histórias se encontram.
Eu cresci no ateliê dos meus pais. Meus pais têm um ateliê que eles jamais chamaram de ateliê, eles sempre chamaram de loja, mas hoje eu entendo que é um ateliê de molduras para quadros. Eles trabalham, sempre trabalharam a vida inteira para artistas desenvolvendo soluções expográficas. Eles criam molduras, eles produzem objetos, eles montam exposições. E eu cresci nesse lugar, esse lugar existe desde que eu nasci, no meio das ferramentas, das máquinas, da marcenaria, da serralheria, dos vidros, do cortador de vidro, e muito fascinado pelos fazeres manuais que têm a ver com esses processos. E acho que o que eu sou hoje é justamente mistura um pouco do que era o ateliê no sentido da execução de coisas, de uma oficina, é a mistura do que era uma oficina de marcenaria, com o que era o trabalho dos artistas que eu via e admirava desde que eu era criança. Eu comecei a pirar nos fotógrafos que iam lá ver os trabalhos, iam pensar as molduras para suas fotos, e eu ficava instigado com as fotos e perguntava, eles achavam engraçado ali uma criança e conversavam comigo e tal. Eu fui tendo contato com os artistas nos bastidores e gostei muito disso. E me tornei fotógrafo muito jovem, eu comecei a fotografar com 14 anos, com tanto de equipamento que eu ganhei de Thomas Farkas, eu sempre falo isso, acho uma honra que meu primeiro laboratório era composto de um ampliador e de umas bacias que o Thomas Farkas tinha me dado. E o fato é que daí eu comecei a me identificar como artista, então lá com 14 anos, ao mesmo tempo que eu fuçava todos esses fazeres manuais de uma marcenaria e que eu me interessava demais por vida. E essa parte me parecia que eu não conseguia aprender muito bem sozinho. Fui estudar isso na faculdade, fui fazer faculdade de biologia, me formei em biologia na USP, depois já engatei numa pós-graduação, fiz um mestrado lá com funcionamento de árvores do cerrado, e comecei um doutorado também com anatomia da madeira, estava olhando para como as coisas são por dentro, para pensar o que elas são por fora, no fim, para pensar o que é vida, o que é evolução, a partir de como elas se estruturam ali no interior. Bom, e aí me frustrei muito com a academia, percebi que a academia tinha muito pouco lugar para expressão artística, para uma expressão subjetiva, pessoal, e fugi do doutorado, larguei o doutorado no meio, e fui dar aula em escola. Me pareceu que educação, na verdade, era o que eu fazia de mais potente, de mais valioso com os meus saberes, com as minhas habilidades. E trabalhei um tempo em escolas grandes, criando projetos multidisciplinares, mas continuei a minha trajetória como artista, como fotógrafo, continuei montando exposições, continuei desenvolvendo soluções, mas tinha alguma coisa que eu ainda não tinha encontrado. E aí eu comecei um dia, mais ou menos sem querer, a estudar Goethe, que é esse pensador do século XIX, que nasceu no XVIII, né, mas que a gente conhece pela produção do XIX, que propunha uma ciência justamente no momento que estava surgindo o iluminismo e a Revolução Industrial, um momento de muita mudança no planeta, que aí tem muito a ver com o momento do antropoceno hoje, tem a ver com a gente pensar a regeneratividade hoje, né? Um momento em que o mundo estava buscando meios de crescer em escala. E a ciência estava procurando um método de separar sujeito e objeto, de criar objetividade na observação. O Goethe era um desses cientistas que estava vivendo naquele momento, que propunha que esse era um péssimo caminho. Ele dizia que a separação entre sujeito e objeto tirava o principal da ciência, que era a observação do mundo. Ele dizia que para observar o mundo, a gente nunca consegue perceber os fenômenos inteiros. E que a única chance que a gente tem de perceber a inteireza das coisas é se aproximar muito intimamente delas e olhar o que está acontecendo através de muitos pontos de vista diferentes, muitos ângulos. Tal. Bom, me animei muito com ciência goetheana, ressoou muito em mim a ideia de uma ciência participativa, em que o observador faz parte do fenômeno, se coloca em relação, tece um olhar múltiplo para aquilo que está acontecendo. Isso me pareceu muito interessante, mas muito difícil de aplicar no mundo. Eu comecei a procurar formas de exercer essa ciência no mundo, mas achei muito difícil, porque na ciência acadêmica isso não cabe, isso não é aceito mais. Na arte, isso também não tinha muito espaço ainda. E aí eu conheci a Carol com essa biografia dela. E aí aconteceu essa junção dos nossos caminhos por um aspecto que é óbvio, é completamente óbvio, e vocês já sabem porque está no nome, mas eu não sabia até então, que é o eixo da natureza. É a partir de estruturar um trabalho que eu fazia com arte, mas com tecnologia e tal, e que a Carol fazia com educação, a hora que a gente entende que natureza era o eixo que estava no meio das duas coisas, aí a gente consegue potencializar muito intensamente
os nossos fazeres, né? Enfim. Uhum. E aí é isso. O que eu estava procurando para a ciência goetiana como uma forma de olhar para os fenômenos de uma forma integral, ela conhecia muito bem da educação. Ela começou a me mostrar os processos que ela fazia com as crianças e isso estava completamente resolvido ali. As crianças olham para o mundo de forma integral, né? Uhum. É aí que nasce a nossa proposta. É aí que a coisa começou. Exato, acho que aí a gente vem desenvolvendo essa abordagem a partir dessa percepção nossa de que, então a gente vem entendendo esses eixos de conexão entre o que a gente estava nas nossas caminhadas anteriores, né, perseguindo, investigando. Então, a gente pensa que, por isso que isso nasceu antes de nascer, de ter um nome, né, porque ele vem nascendo desses encontros nossos com esses temas, né, então com a arte, com a educação, com o fazer manual, com a natureza, com as conexões entre as pessoas, porque eu acho que a gente acredita muito no Gramáticas como uma rede de relações e que elas vão se dando de forma muito, acho que genuína e muito parecida com o que acontece na natureza, né? Eu acho que esses encontros têm acontecido e têm mostrado para a gente isso, né? E aí, acho que a gente pode mostrar umas imagens e contando um pouquinho para vocês o que foi se tornando esse projeto, mas ele nasceu como uma experiência nossa, artística, poética, científica. A gente se propôs a convidar um grupo de 8 pessoas, viajar para um lugar de natureza que a gente estava muito encantado, de Mata Atlântica, e pensar formas de convidar esse grupo a se tornar um corpo coletivo de observação, um corpo de cartógrafo. Então, pensando nas ideias do Deleuze, do Guattari, pensando nos olhares para a cartografia mais contemporâneos, a gente imaginou que propostas potencializariam o compartilhamento de um olhar para a natureza. E daí a pergunta central, que funda daí inclusive o nome que a gente leva para o projeto e tudo, é de que forma a gente consegue estimular um coletivo a desenvolver linguagem para entrar em contato com a natureza. E esse é o ponto que eu ia contar para vocês, que eu acho que explica um pouco a nossa aproximação com regeneratividade. A gente parte do princípio, e a gente tem isso em comum, a ideia de que a questão da educação ambiental, a questão da conexão com a natureza, não passa mais pela ideia de conscientização, não é mais isso que a gente precisa, ou talvez nunca tenha sido, né? No fundo é isso, a gente acha que a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar com a natureza, de tomar decisões inspiradas na natureza, de tomar decisões que protejam recursos naturais, tem mais a ver com uma dificuldade de linguagem, com uma falta de comunicação, do que com uma falta de conhecimento. E aí a gente está falando de esferas racionais, sentimentais, mas a gente começou a pensar que, justamente olhando para as crianças, né, olhando para o trabalho que a Carol desenvolvia com crianças pequenas, qual é a diferença entre aquela criança que se relaciona com o mundo natural daquela forma e o meu amigo que foi para a praia pela primeira vez e que eu presenciei pisando no mar pela primeira vez com muito medo do mar e tal? Me pareceu que o espaço entre essas duas coisas era o da diminuição da curiosidade e do aumento dos medos, né? E isso tem a ver com linguagem, enfim, tem a ver com a gente não conseguir estabelecer mais conversas com esses fenômenos, né? Então o meu olhar de biólogo tem a ver com isso. Me parece que boa parte da dificuldade de entrar em contato com a natureza é de não conseguir separar aquele emaranhado todo, que é emaranhado mesmo, que é maravilhosamente emaranhado, mas que é difícil de penetrar por ser tão emaranhado, né? Então a gente começa a inventar jeitos de desatar um pouco esse emaranhado, ou de abrir um pouco esse emaranhado, do jeito que as células fazem com o DNA para se dividir, né? A gente não vai quebrar o emaranhado de jeito nenhum, a gente quer que ele permaneça emaranhado, mas a gente afasta um pouco as coisas para que a gente possa entrar no meio e olhar. E, bom, e aí deixa eu mostrar umas imagens. Acho que as imagens costumam falar melhor que a gente quando a gente vai apresentar o projeto. E acho que então, é justamente, né? Acho que a gente foi entendendo que olhar junto para tudo isso, para os fenômenos da natureza, ampliava muito essa possibilidade de se vincular. Então, quando o Vitor diz, a gente não acredita numa conscientização, a gente acredita que a gente precisa criar intimidade com aquilo que a gente precisa olhar, cuidar, como que a gente cuida de algo, a gente se relaciona intimamente com isso, né? Então, a gente precisa de vínculo. Como a gente cria vínculo com a natureza para poder, então, enfim, viver, né? Estar no mundo de uma forma mais integrada com ela. E esse é o aspecto, provavelmente não carregou para vocês ainda, né? Eu estou recebendo um feedback aqui que ainda não foi, mas eu ia só dizer uma coisinha enquanto carrega.
que o aspecto para a regeneratividade é que ela é composta por muitas dimensões de atuação, de percepção, né? Mas é comum a todas essas dimensões a ideia de conexão, né? É a partir da conexão que a regeneratividade se estrutura, que a sustentabilidade se estrutura, que a biomimética se estrutura, que todos os olhares para a natureza, no fim, se estruturam. E é aí que a gente se propõe a agir, na conexão, em formas de estabelecer diálogo, de estabelecer ponte com o mundo natural, para criar junto, para criar em parceria, para desenvolver linguagem junto, no fim, né? Você consegue ver, Nathalie, a nossa tela? Ainda não, né? Ainda não, tá carregando. Vou parar e começar de novo. Tenta de novo. Aquela hora foi normal, né? Falando que tá pausado, né? Vamos ver se foi algum probleminha do. Vou interromper e começar de novo. Agora foi, parece? A tela cheia não está funcionando, né? Se for o caso, se vocês quiserem Vou sair da diminuir tela um cheia. pouquinho apresentar de repente. Isso, vamos assim. Vou ver se eu consigo ampliar só um pouquinho a tela para vocês verem um pouco mais de imagem. Se eu ocultar isso aqui para vocês não serem, para vocês não perderem a graça da surpresa. Uhum. Não sei se eu consigo ocultar isso, mas tudo bem. Então não olha, tá, gente? Não olha para o lado esquerdo. Ó, vou cobrir aqui, por favor. Bom, o gramáticas, Diminui então. essa barrinha também, ó, essa de ferramentas ali, acho que dá para esconder ela naquela setinha ali, ó. E pronto, um pouquinho maior. A gente, então, começa a pensar nele a partir dessa primeira viagem que aconteceu em 2022, no meio do ano, com esse grupo que tinha artistas, educadores, psicólogos. Era um grupo de amigos, no fim, que a gente quis justamente reunir a partir de saberes múltiplos, para imaginar que tipo de linguagens a gente conseguia criar junto, tendo em mente duas coisas principais. Esse era o nosso objetivo e é ainda. Pensar a ciência goetheriana, que é fenomenologia, no fundo, que é pensar na natureza como um conjunto de fenômenos naturais, amparado pela ideia do Goethe que é uma metodologia, no fim, mas que tem a ideia de que a gente tem que respeitar a natureza para conseguir estabelecer uma conversa, tem que entender que ela é autônoma em si, e daí, a partir daí, a gente começa a olhar para os fenômenos e começa a criar meios de olhar para ele a partir da expressão, e aí por isso que vocês vão ver que a gente usa muito das expressões artísticas, essa é uma forma que o Goethe propunha de olhar melhor para a natureza. E aí, nesse momento, a gente se ampara no conhecimento de educação e das propostas de expressão da educação, né? Exato, de uma educação do sensível, né? Eu acho que de despertar, se quiser ir passando, de despertar os sentidos. Eu acho que isso a gente ouviu de uma das pessoas que viveu uma das imersões, a gente gostou muito dessa ideia. Ela falou que era como um banho de cachoeira, que tinha isso de acordar o corpo, acordar os sentidos. E eu acho que a gente foi, então, entendendo que esse encontro entre essas pessoas, esses múltiplos olhares, tinham a ver com a gente estar junto, se aproximando da natureza. Então, a gente vai fazendo vários convites e propostas para a gente poder ir se aproximando de várias formas, tendo momentos de expressão. Então, esse ateliê, como a gente está entendendo sempre o ateliê, quando a gente fala essa palavra, não como um espaço físico, mas como um lugar de experiência. Então, a gente pode ser, o ateliê pode ser a cozinha, pode ser o quintal, pode ser a floresta. E a gente tem momentos, então, onde a gente vai intercalando essas propostas, né, de observação, exercícios de expansão e de ampliação dos sentidos e também de expressão através das linguagens da arte. Tendo em vista desenvolvimento de linguagem como uma coisa que acontece bem na infância. Então, essas expressões que a Carol está dizendo, eu via ela me contando dos projetos que ela fazia com as crianças e me impressionava muito como as crianças se conectavam com o que estava acontecendo a partir daquilo, né? E aí é o que a gente começa a testar com pessoas de todas as idades, como é que a gente consegue alimentar esse sentimento de infância, esse estado de infância no mundo, esse estado de árvore, né? A partir, então, dessas expressões que esses convites vão sendo feitos e que a gente acredita que linguagem vai surgindo. A gente faz, então, um monte de coisas com isso. No fundo, no centro do nosso projeto, está uma abordagem que está nascendo, que vai acontecendo em rede, em processo,
mas o que a gente tira disso pode ser processo imersivo, como esse que a gente fez lá atrás, e depois a gente repetiu várias vezes, pode ser residência artística, como a gente está criando agora, pode ser formação para educadores, pode ser formação para profissionais da saúde, pode ser oficina, pode ser exposição, como a que a gente acabou de desmontar agora no SESC, pode ser cenografia, como a que a gente está fazendo para um projeto que está acontecendo na Caatinga, pode ser produção de visualidade, quando a gente fotografa, filma, documenta, como a gente está fazendo com outro projeto grande agora, pode ser storytelling, como a gente está propondo fazer com a National Geographic, pode ser concepção de experiência, como a gente está fazendo com uma escola lá dentro do Parque do Ibirapuera. A gente vai tirando desdobramentos dessa abordagem em muitas direções, né? Aqui as nossas biografias que a gente já contou, a gente começou de trás para frente. Exato, e agora um pouquinho, né, eu acho que o nosso trabalho tem, acho que isso a gente tem falado bastante, que tem um fio de, a dimensão estética conecta todas essas ações, então acho que as imagens também são importantes, porque a gente se conecta também por esse lugar muito forte, né, então a criação dos espaços de aprendizagem, por exemplo, fui entendendo muito esse lugar de que objetos são esses que a gente precisa colocar nesse espaço, né? O que cada materialidade traz de pergunta, de possibilidade, mas também de limite, porque a gente, quando se expressa através de uma argila, da argila, por exemplo, a gente tem uma série de possibilidades, mas também algumas limitações, e quando a gente vai se expressar através de um carvão, né? De um giz carvão, por exemplo, a gente tem outras, então a gente foi entendendo também como que as materialidades podem estar a favor das nossas expressões e explorar isso dentro dos espaços de ateliê. Tomando como arte uma arte lato sensu, né? Onde a gente encaixa cozinha, onde a gente encaixa biologia, onde a gente encaixa relações com as materialidades das formas mais diversas. Então, por isso vocês estão vendo imagens aí do ateliê que a gente fez de fermentação, que é uma das coisas que a gente estuda, né? Em que isso que a Carol está contando da argila se aplica também à comida. Comida também é uma forma de expressão que também tem possibilidades e limites, que também tem uma gramática, né? Exatamente. Acho que a gente. Será que a Nathalie quer fazer alguma pergunta? Se você quiser, pode interromper a gente, Vai Nathalie. interrompendo se quiser. A gente iria só contar um pouquinho mais das oficinas, mas só para mostrar um pouquinho para vocês que cara tem. Se você tiver perguntas, pode interromper. E acho que a fermentação tem sido um tema que a gente tem entendido como esse tema muito potente para falar de natureza, né? Como os fenômenos naturais acontecem na cozinha a partir da fermentação, dos processos de fermentação. Então, vocês estão vendo várias imagens de experiências que a gente tem desenvolvido a partir desse tema, pensando na poética do invisível, como o invisível está presente na natureza, né? Como ele se expressa também na natureza. Então, a gente agora acabou de passar por uma temporada no Sesc Avenida Paulista, que acabou de terminar, onde a gente tinha um espaço também que convidava muitas interações com os processos de fermentação, a partir de interações, mas também de lugares de expressão, de apreciação, do fazer manual. A gente teve um ciclo de oficinas também, para as pessoas poderem experimentar esses processos no fazer. A gente gosta muito da fermentação porque ela lembra da gente, ela lembra a gente, na verdade, né, de uma coisa que é muito interessante para o resto da natureza todo, que é essa ideia de que a gente nunca consegue observar completamente nada que acontece na natureza. Na fermentação isso fica mais claro porque as transformações todas acontecem mediadas por seres invisíveis. Então, quando a gente vai estudar uma aranha, quando a gente vai olhar para uma aranha, a gente tem a falsa sensação de que é só olhar para a aranha. Daí a fermentação ajuda a gente a lembrar que a gente só está vendo um pedacinho da aranha ali quando a gente olha para ela, né? Que boa parte do que aquilo da grandeza da aranha, está invisível para a gente. E aí o micélio apareceu aí bem na hora, né? Acho que também tem esse lugar do que a gente vê quando a gente fala de fungo, né? E como esse corpo do fungo, muitas vezes a gente também tem esse lugar do invisível para a gente, né? A gente vai misturando, então, né? Cozinha como expressão, como cultura, junto com as cooperações multiespécies, com as relações com organismos mais que humanos, com a interação que nasce a partir do que esses organismos produzem, convidados para uma festa de 200 potes de vidro. Esse é um outro projeto em que a gente dá visibilidade para fenômenos que acontecem em plantas, a gente pensa como traduzir, fazer transduções de sinais visuais para sonoros, a gente pensa como criar plantas dentro de casa, a gente pensa como olhar para essas plantas com múltiplas linguagens.
A gente tem um curso na Cordon Bleu, que é uma escola de cozinha, a gente tem um curso lá de botânica para quem está aprendendo a cozinhar. A gente acha importante que as pessoas se conectem com as plantas antes de começar a cozinhar com elas, antes de dar expressão para esses pratos. A gente tem feito várias expedições, então a gente recentemente tem uma colaboração com o Instituto NOS, fazendo expedições no Cerrado, a partir do ponto de origem deles, que é Brasília, mas a gente tem olhado para comunidades tradicionais ali no entorno, nesses projetos, a gente cria visualidades, a gente fotografa, filma, a gente cria narrativas, a gente participa e faz mediação com eles para investigar os processos que eles desenvolvem lá. Então, essa família, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma família que faz extração de seda de buriti, eles tecem tapetes e tapeçarias com seda de buriti, e a gente foi lá investigar o que é esse processo, como que eles coletam sementes lá, que podem ser usadas para regeneração. E aí, para a gente olhar para eles, significa se misturar, significa ir lá, aprender a fotografar junto, pensar como é que a gente olha para esse território junto, para daí talvez entender como que eles pensam coleta de semente e como que a gente pode beneficiar um processo de regeneração a partir do olhar de diversidade que uma comunidade tradicional tem. Porque eu acho que isso é algo que é inevitável nesse caminho de quem está se aproximando da natureza e está, né, olhando para esse lugar, que são os povos originários, os povos tradicionais, como que a gente pode aprender com eles muitas coisas. Eu acho que a gente tem entendido que a gente precisa olhar para essas tecnologias ancestrais, né? O que é uma tecnologia ancestral? E eu acho que a gente consegue isso também. O Vitor falou um pouquinho antes sobre a cartografia, né? A gente tem usado muito a cartografia como um método para a gente de poder documentar o processo, mas não só documentação visual, né, imagética, mas como a gente faz as nossas próprias, uma cartografia afetiva daquele território compartilhada, com o olhar de quem é daquele lugar. Então, a gente tem entendido muito a cartografia como um método mesmo de acompanhar e criar processos, na medida em que eles acontecem. E a gente, enquanto pesquisadores, e a gente está inserido totalmente nesse processo, a gente não está de fora, né? A gente está dentro. Se misturar, estar dentro, no fim, é grande parte do objetivo, né? A gente usa também cartografia, a gente usa essa metodologia para fazer os processos imersivos. A gente faz processos de formação imersivos, a gente faz processos de descoberta para design, a gente faz processos de biomimética, mas a gente faz, e essa é uma das coisas principais que a gente tem se dedicado a fazer, os processos que a gente tem chamado, até esse ano a gente chamava de imersão, ano que vem eles vão ter um nome um pouquinho diferente. A gente vai desenvolver uma residência artística também, em paralelo, mas o fato é que a gente viaja com grupos de pessoas interessadas em se aproximar da natureza, que às vezes são artistas, às vezes são pedagogos, às vezes são psicólogos, às vezes são qualquer outra coisa, né? São processos imersivos que devem interessar todo mundo que está curioso com natureza. E aí, nessas viagens, a gente cria um monte de propostas que vão convidando para a criação justamente de um olhar coletivo. Ao longo do tempo, a gente vai convidando para uma teia, a gente vai junto, tecendo olhares e se aprofundando numa conexão com o que é aquele território onde a gente está, para daí expressar esse território com linguagens da arte. A gente então experimenta, né, e convida as pessoas a experimentarem esse método, essa cartografia também, como o que atravessa cada um pode se expressar nesses momentos, né? Então a gente vai dando lugar para isso. Sempre acompanhados do Manuel de Barros, que tem a ver com o nome do projeto, né? A gente tem muitas referências sobre o nome foi sendo construído, né? Assim, aos poucos, mas o Manuel de Barros é uma grande referência para a gente no sentido desse rever, né? Transver e rever o mundo. Então, acho que esse lugar do estado de infância sempre uma inspiração para a gente grande. Uma amiga falou uma vez que ela achava que tudo que a gente fazia se resumia a misturar microscópio com Manuel de Barros. E é mais ou menos isso. O que mais? Então, aqui um pouquinho desses processos. Essas são documentações das 4 imersões que aconteceram ao longo do último ano e meio, e são elas que também ajudaram a gente a entender o que a gente está fazendo, né? Boa parte do que a gente faz agora nasceu nas conversas desses grupos, nasceu nos processos. A gente entende isso como ativação também do projeto.
cada uma dessas coisas que vocês estão vendo documentadas, foi inventada coletivamente ali mesmo ou foi inventada depois que acabou para uma próxima? E essas palavras cortadas, por exemplo, nasceram de uma conversa, de uma imersão, e daí na seguinte a gente levou elas já recortadas, a gente vai criando desse jeito. A gente vai desenvolvendo essas materialidades também, entendendo? Então, acho que também tem uma parte do projeto sobre isso, né? Como a gente vai desenvolvendo mecanismos, ferramentas, aparatos para a gente poder olhar para a natureza de uma forma interessante, e acho que isso também tem sido algo importante do projeto, esses desenvolvimentos também dessa espacialidade, das materialidades, os objetos que vão estar compondo esses espaços, os dispositivos científicos, sempre em função ali dessa observação da natureza, dos seus fenômenos também. Essa tem sido uma diversão nossa, né? Criar esses objetos, criar as formas. A gente pega um microscópio, daí, bom, mas o microscópio é meio difícil de usar, uma pessoa que não está habituada não consegue ver bem. Como é que a gente consegue mediar esse objeto? Ah, se a gente trocar esse objetivo, então, para uma objetiva mais fraca, daí fica mais fácil de ver. Ah, então a gente vai adaptando coisas, pensando formas de usar esses equipamentos para que eles sejam mais acessíveis, né, de certa forma. Abaixando o piso, essa é a metáfora, né? Eu acho que demos uma boa passada no que a gente tem feito. Essa é a disciplina de graduação que a gente está fazendo para o curso de design de produto no IED. A gente está imaginando lá biomimética, biodesign como forma de olhar para a natureza também. A gente faz um monte de oficina com crianças. Como forma, essa, por exemplo, é uma oficina de coleta. É uma das formas que a gente entende que a gente tem de se aproximar de um território. Então, a gente faz uma proposta, cria em parceria com as crianças uma proposta para o lugar, e daí, trabalhando junto com elas, a gente vai se aproximando do que aquele lugar tem, né? As crianças são fonte de observação, né, no mínimo. Bom, daí acho que temos mais um monte de imagens, mas a gente pode parar por aqui para não avançar demais no tempo e podemos conversar um pouquinho. Deixa eu escolher uma imagem para parar na tela. Pronto, temos uma boa imagem para ficar parado. Bacana, muito bom. Eu fico encantada em ver essas imagens, essas fotografias. Vocês têm um trabalho belíssimo, assim. Acho que é de uma sensibilidade muito, muito rica, né? E assim, a primeira vez que eu vi a apresentação do Gramáticas, depois eu acabei indo na imersão também, né? Mas a primeira vez ressoou muito com um trabalho que eu vinha desenvolvendo de regeneração com as três ecologias de Guattari, né? Que tem essa proposta da ética cartográfica e da realização da cartografia como um novo método. Eu falo ética cartográfica porque, às vezes, tem métodos mistos, né? A gente tem algum outro tipo método de base, mas a cartografia, né? Esse está implícito, tá implicado no contexto que se analisa, que se cartografa, e principalmente me interessa esse olhar de vocês numa direção que é contra o hegemônico, né? Então, por exemplo, você falou muito dessa questão da ciência, da visão acadêmica, como sendo uma visão super engessada, e é de verdade, né? Na maioria dos casos, a gente tem que ter um processo muito mais duro, linear, que às vezes é insuficiente para a gente acompanhar, navegar nessa complexidade de mundo, né? Dessa natureza que somos. Então, assim, a cartografia eu acho interessante, é até uma coisa que eu estou trazendo mais para um diálogo do design regenerativo, justamente, né, porque se a gente está propondo se reorientar para uma visão de mundo mais ecológica, para uma sensibilidade, para uma sentipensação, né, ou seja, a gente não partir só de uma racionalidade, mas a gente também ir construindo uma dimensão, como o Guattari colocava, né, ético, estético, política, né, de transformação, de agenciamento, mas que passa muito pelo sensível, né?
e por essa forma de ver de Goethe. Achei super legal você trazer, né, essa fundamentação em Goethe. No design regenerativo, por exemplo, eles falam muito da fenomenologia, né? E algumas pessoas falam de Goethe como fenomenólogo, só que ele veio antes, né, de existir a fenomenologia. Mas acho que tudo passa por esse cartografar, por esse ver, estando implicado, estando em diálogo, né? Que vocês falam tanto dessa questão da linguagem. E eu acho que isso é essencial, né? Quando a gente vai analisar um território para a sua regeneração, em todas as dimensões que compõem esse território, sejam ecossistemas físicos ou sociais, subjetivos, culturais, né? A gente de fato precisa estar imerso e construir. Eu gostei muito que você colocou do corpo coletivo do cartógrafo, né? Que tem a ver com fazer essa intersubjetividade, né? Eu acho isso muito rico. E eu queria que vocês falassem um pouco mais como tem sido, em termos metodológicos mesmo, esse explorar da cartografia com Goethe, né? De repente, qual é a ponte que vocês fazem até com outras formas, né, de atuação que não necessariamente se enquadram ali dentro dessas terminologias, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre esse fazer metodológico, porque é muito rico, assim, o que vocês apresentaram até então. E daí a gente pode continuar batendo um papo depois. Tenho várias perguntas, tenho várias coisas borbulhando aqui, mas é muito legal o trabalho que vocês têm feito. Se vocês quiserem tirar um pouquinho a imagem para aparecer o rostinho de vocês, Ah, boa, responder. legal. Eu queria só, acho que começar algo que me veio muito forte. Quando eu estava estudando cartografia pelo campo da educação, acho que num caminho que é bem forte na educação, né, da cartografia como um método também para criar e acompanhar processos, eu lembro que eu estava lendo um texto e que isso ficou muito forte para mim, de que a gente precisa corporificar a experiência, que o conhecimento não passa só pelo intelecto, e sim pelo corpo e que a cartografia tinha esse lugar também de dar corpo para a experiência. E eu sinto que isso está presente muito no que a gente tem tentado fazer nessa abordagem, está muito presente, né? Acho que a gente não consegue imaginar algo que fique num conceito, na teoria, mas se a gente não tiver no corpo essa experiência. E acho que a partir do momento em que isso atravessa o teu corpo, e o seu intelecto, claro, também, é que isso se coloca de uma forma significativa, né? O aprendizado se coloca nesse lugar. Então, acho que a cartografia, para mim, teve muito esse eixo, para mim, norteador do nosso trabalho, no desenvolvimento da nossa abordagem. É aí que o Goethe se relaciona, eu acho, né? A proposta dele de uma ciência participativa era justamente que a gente pudesse valorizar o conhecimento científico, o conhecimento técnico, esse conhecimento do lugar do racional, mas partindo de uma observação que é corporal. O Goethe tinha um pensamento justamente de que o corpo é que percebe o mundo como ferramenta de acesso ao mundo fundamental. Em algum momento ele diz isso para o Schiller, né? Que ele só conhece o mundo que toca o corpo dele e só conhece o corpo dele que toca o mundo. É só nesse lugar que a gente se conhece no mundo, né? E isso é existencial, de certa forma, mas é útil para o conhecimento, eu acho. A ideia de que eu só posso acessar os fenômenos a partir do corpo. E esse corpo, claro, que é um corpo expandido. Bom, mas eu só acesso esse fenômeno com o microscópio. Sim, o microscópio passa a fazer parte do meu corpo. Ele é uma prótese no termo do Flusser, né? No sentido de que eu passo a usar ele como um aumento da minha visão, ou que eu passo a usar um gravador de som como um aumento da minha audição. Eu vou me cercando de instrumentos, mas vou sempre pensando na posição central do sujeito, que é a de sujeito que tem corpo e que faz corpo com o mundo, né? Então é aí que eu acho que a ideia do Goethe se relaciona com cartografia. A partir da ideia de que a gente passa a conhecer melhor o mundo na velocidade em que a gente
faz corpo com o mundo, em que a gente faz fronteira, em que a gente estabelece novos órgãos de percepção. Me veio aqui uma citação do Paulo Freire, eu até peguei aqui porque eu queria seguir aqui a palavra dele mesmo, porque acho que tem muito a ver, né? A gente vai vendo, tem toda essa teia de conexões, que é ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, eu sinto que é totalmente isso do que a gente tem falado, né? Assim, como a gente... né? A imersão, acho que o Gramáticas ganha uma potência muito forte nesse primeiro momento que a gente se junta com o grupo e vai experimentar isso, né? Eu acho que justamente porque a gente entendeu que a gente precisava estar junto com os outros e com a natureza, né? E a gente, enquanto parte desse todo, né? Em conversas com esse ambiente natural, enfim. Então, acho E a que... gente se vê num momento muito interessante para isso, né? Ao mesmo tempo muito terrível, mas muito interessante também, em que a gente vai se dando conta coletivamente, como sociedade, da falência dos sistemas que imperaram até hoje, né? Pensar um meio alternativo de acessar a natureza parece interessante nesse momento. Talvez 10 anos atrás, ou 15 ou 20 anos atrás, isso tivesse muito menos possibilidade de existir. No momento em que a ciência objetiva, e o Goethe usa objetividade quase como um termo pejorativo, mas a ciência objetiva tinha muito mais força, né? Eu acho que eu penso a ciência como um grande navio nessa exploração investigativa que a gente faz da natureza, do mundo, né? Ele tem um valor enorme, de fato, entrar num navio para explorar o desconhecido, explorar uma palavra ruim em português, né? Mas para investigar o desconhecido, é interessantíssimo, ele leva a gente super longe. Mas ele não permite que a gente tenha um tipo de aprofundamento que só nadar no mar vai nos dar, né? Então, o encontro entre nadar no mar e subir num navio é que talvez a gente esteja pensando em propor, né? Uhum. Interessante, muito legal. E assim, pensando em termos de vocês criam, né, as experiências, as exposições que de certa assim, né, elas já são uma cartografia, né? Mas depois da experiência, vocês também tangibilizam de alguma forma, vocês corporificam, né, ou tangibilizam, materializam de alguma forma esses acontecimentos, essas experiências? Quer Consegue? falar? Pode falar. Nossa, eu acho que tem vários jeitos a gente vai entendendo, cada encontro tem esse tempo, né? Acho que quando a gente acaba uma imersão, sempre no finalzinho, a gente faz essa roda de compartilhamento para as pessoas poderem, né, dizer um pouco. E sempre para mim eu fico numa dificuldade enorme de pôr em palavra o que foi. E eu acho que para mim isso mostra muita coisa, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade às vezes de explicar tudo que se passa com a gente, e às vezes a gente precisa sentir, viver no tempo da experiência. E o tempo da experiência é um tempo muito diferente, né? É um outro tempo. Então eu acho que depois a gente vai, como que eu corporifico, né? Acho que eu vou pensando como eu registro depois de um tempo, eu tenho muita vontade de fazer pequenos registros na hora também, mas como eu retomo isso nessa memória, tanto fotográfica, né, imagética, mas também pela palavra, pelo texto, e como a gente vai revisitando esse lugar, propondo compartilhamento. Eu sinto que a gente tem feito sempre e tentado muito colocar depois de um tempo essa conversa de volta, né? Por exemplo, a imersão a gente sempre faz um momento de compartilhamento depois de um tempo, onde a gente revisita esse lugar, onde as coisas foram se decantando, fermentando e tudo mais, e as pessoas também poderem ter um tempo para depois a gente se reconectar, se encontrar, ouvir como que foi isso para cada um. E eu acho que a gente vai se nutrindo dessa experiência, né? A minha, pessoal, a do outro, e como no reencontro a gente constrói outras coisas. Então a gente tem feito uns caminhos de compartilhar, de revisitar essas experiências, né? Nesses espaços. Algumas vezes esse compartilhamento virou uma exposição, algumas vezes ele virou uma publicação, a gente tem um zine publicado que é materialização de um processo, algumas vezes ele vira um próximo encontro, cada hora a gente está entendendo que o corpo cresce para um lado, né, de uma forma micelial mesmo, esse corpo que vai se fundindo com o mundo com fronteiras não definidas. Uhum. Legal, bacana. E pensando assim muito nessa visão, né, da regeneração, né, que a gente fala muito do pensamento regenerativo como
um orientador mesmo, né? Orientador das nossas práticas. Então, assim, a regeneração aí estaria mais do que uma restauração, né, de ecossistemas físicos, mas todo esse olhar a partir de outras visões de mundos que podem ser ancestrais, né? Contar com outros paradigmas mais orientados ao ecológico, né? A uma sustentabilidade regenerativa. E eu fico pensando muito, assim, quando a gente fala, né, de regenerar algo, quais seriam, assim, as pessoas sempre perguntam de resultados, né? Ah, mas quais são os resultados, talvez, de um trabalho como o do Gramáticas, né? Onde, por onde você acha que caminha, por onde passa os efeitos desse tipo de trabalho, dessa natureza de trabalho? É muito bom, né? A gente fica falando sobre isso, porque eu nunca me vi dando essa resposta que a gente vai dar agora, mas realmente é o que a gente está vivendo, né? Conta aí, conta aí. Eu acho que é algo que escapa, né? Muitas vezes. Eu acho que do nosso trabalho a gente tem se deparado com essa pergunta, para a gente mesmo, né? Fazendo essa pergunta, como que a gente consegue objetivamente falar, bom, o que mudou, né, na vida das pessoas, o que aconteceu, como que a gente avalia, né? Eu acho que tem um lugar que justamente, eu acho que essa é o bonito, a beleza do Gramáticas, é o lugar do que escapa. A gente não consegue sentar aqui e dizer, bom, o que aconteceu exatamente, né? Você consegue fazer uma pauta de avaliação, observação, quais dados e números, como que a gente atingiu as pessoas. Mas a gente tem o tempo todo notícias de alguma coisa que aconteceu. E acho que isso de formas diversas. Desde alguém que a gente encontra depois de muito tempo falando de uma coisa da vida que aconteceu e que teve a ver com algum processo que aconteceu no encontro com alguma das nossas ações, dos projetos que a gente tem desenvolvido. E isso tem sido muito incrível para a gente, né, perceber essa. A gente tem se visto presenciando nascimentos, né? E é mais ou menos essa sensação que dá. Nas conversas, as pessoas e os projetos com quem a gente se relacionou reportam depois de algum tempo, mais ou menos o que uma família reporta depois do nascimento de uma criança. A gente tem visto pessoas que criaram curiosidades, perguntas, indagações a partir desse corpo coletivo que se formou, que permanecem e que enraizam. Então, sei lá, a gente estava conversando agora com a Fátima, que participou da imersão junto com a Nathalie, né? Ela era do mesmo grupo que você, né? A Fátima, por exemplo, é uma arquiteta urbanista que, de repente, desperta para uma curiosidade enorme da forma como os fungos se organizam na exploração do território, na conquista de espaço físico e tal. Daí ela passa a pensar uma arquitetura a partir daí e passa a exercer o trabalho dela como servidora pública com isso em mente. Vai dando notícias para a gente de como ela mudou uma decisão dela sobre um projeto. E aí, de repente, é isso. De uma hora para outra, a gente se vê presenciando a transformação do projeto de restauro de um grande teatro de uma grande cidade, a partir de um encontro que a gente teve olhando líquen na casca de uma árvore. É esse tipo de transformação que a gente tem visto, que tem a ver com transformações pessoais, com conexões pessoais, mas que a gente presencia, né? Que a gente, de certa forma, faz corpo junto. Uhum. E em vários campos. Então, a gente tem ouvido isso de muitas pessoas de jeitos diferentes, o que é o mais bonito, que é o que a gente aprende o tempo todo com a natureza, né? Acho que quais caminhos, por exemplo, a Fátima tinha de investigação e o que isso se expandiu, se desdobrou, para onde isso foi caminhando, né? E a gente vai entendendo isso como uma rede que só está se ampliando, e a gente está muito feliz com os lugares onde o Gramática está indo, o que está acontecendo a partir desse projeto, assim, as conexões e as transformações que são muito singulares, né, para cada pessoa. Legal, bacana. Eu fiz essa pergunta para vocês porque, principalmente, né, no lidar com instituições, volta e meia, né, existe essa como que é? Mensuração de resultados, né? Mensuração de resultados, a quantificação, e é sempre esse pensamento objetivo, né? Que a gente quer ter régua para medir tudo, enfim. Mas, assim, falando particularmente, assim, da minha participação na imersão... eu ia perguntar isso, que bom que você... então... Eu ia devolver a pergunta.
Eu acho muito legal o trabalho, assim, até conectando com a pergunta anterior, né, das visualidades, materialidades, coisas que se constroem a partir dos encontros. Eu acredito que, assim, primeiro, quem está assistindo aqui, quem ainda vai assistir, acompanhe o Instagram, é @gramáticas da natureza. Isso, Isso. porque é belíssimo, assim, tem muitas coisas legais. E, assim, eu acredito que a gente fala muito, teoricamente, abstratamente, de uma mudança de perspectiva, né? A gente, se orientar para uma visão mais ecológica, mas como que a gente faz isso? E mais, como a gente exercita isso, né? Então, para mim, a imersão é um espaço de exercício também, né? É um convite e é um espaço de exercício dessa outra atitude, desse outro olhar que a gente foi. Eu acho bacana vocês falarem das crianças, porque, na verdade, esse esse olhar a gente vai perdendo porque a gente é deseducado, né? Conforme a gente vai crescendo, vão martelando na nossa cabeça algumas coisas sobre objetividade, sobre a segregação humano-natureza, né? E assim, a gente vai herdando isso da cultura, educação, etc. E eu acho que esses espaços, eles são muito importantes para que a gente veja nascer ali, né, novas vontades, novos insights, etc. Então, para mim, foi muito da riqueza, assim, de ver essa curiosidade, né, essa chama ali nas pessoas, e também ver na prática algumas referências que também tanto me inspiram, né, também nos meus trabalhos, nas minhas imersões, enfim, tipo Goethe, Guattari, e ver essa articulação com a arte, achei muito, muito interessante. E assim, acho que de repente uma coisa que pode ser bem pontual, ela pode ter um potencial super transformador, né? Porque a gente está falando de não de comportamentos, uma coisa que tem que ser meio reincidente ali, mas a gente está falando de uma forma de ver, né? Então, de repente, você pode virar uma chavinha na cabeça e passar a ver as coisas com uma outra sensibilidade, né? E então acho super legal, assim, acho bem bacana, bem harmonioso, assim, esse fluxo, né, de interações, inspirações e repertórios que vocês trouxeram programáticas. E acho que isso é fundamental, né, para a construção de uma ressignificação mesmo, né, dos nossos contextos, nos nossos territórios, dos nossos relacionamentos. E daí, para mim, essa coisa da subjetividade, da arte como potência, ela é fundamental, assim. Eu queria também perguntar para vocês quais, quais são as sugestões que você dá, e a gente já encaminhando para o encerramento, quais seriam as sugestões que vocês dão para pessoas que estão tentando explorar esses caminhos, né? Então, por exemplo, exercitar essa comunicação, essas linguagens com a natureza, entender a curiosidade, resgatar essa curiosidade da infância. Tipo, o que vocês sugerem para pessoas que estão querendo vivenciar ou incorporar isso nas suas práticas, né? Posso fazer uma sugestão? Tem milhares, né? Mas a primeira que eu faria é andar até perto de algum outro ser vivo, e você vai encontrar algum outro ser vivo em qualquer lugar do planeta. Você vai encontrar no seu corpo, se você precisar, mas se você quiser andar até uma árvore, até uma praça, até uma mata, até um curso d'água, e aí fecha o olho e fica um tempinho ali junto com esse ser. Só nesse exercício que é tão simples assim e tão trivial quanto se lembrar que existe um outro ser vivo do seu lado, talvez você descubra um pouco o que eu acho que é mais interessante de tudo que a gente está fazendo,
que é possibilitar o reconhecimento da existência desses outros seres nas suas linguagens, nas suas potências. E daí, quando você estiver lá perto desse outro ser, começa a pensar um pouco sobre como ele vê o mundo, sobre que mundo ele vive, que corpo ele faz com o mundo, que relações ele tece, que em algum momento você vai se encontrar nessa teia. E daí, a hora que a gente se encontra numa teia, é muito legal, né? Aí, de repente, a hora que você se vê envolvido num processo, aí daí para frente o corpo todo é coletivo. Eu fiquei aqui pensando que tem muito a ver com o que você falou, que eu ia propor, mas eu acho que recentemente a gente ouviu uma artista que a gente gosta muito, que ela falou uma frase que eu acho que é um bom convite, da gente se demorar em alguma coisa que a gente acha interessante. E aí eu acho que a gente pode fazer juntar esses Isso. convites. Então, a gente andar um pouco, sem procurar muito, vamos caminhar um pouco até algum lugar gostoso, ficar em presença. E aí, na presença, se demorar com alguma coisa que te convida e fica com ela um pouco. Dá tempo. Não precisa fazer nada com isso, só precisa ficar um pouco com isso, se dá tempo para essa experiência. Acho que é. Ó, que convite maravilhoso. Quando foi a última vez que alguém te pediu para demorar em alguma coisa? Mas, ao mesmo tempo, é assustador também, a gente sabe. Mas é muito, muito rico você poder demorar em alguma coisa. Porque a hora que você olha para o tronco da árvore, você fala, ah, tá bom, tronco de árvore. Mas se você demorar nele, em muito pouco tempo, ele já vai deixar de ser um tronco de árvore. E daí isso vai se desmanchar, e aí o que vai surgir no lugar vai demorar. Muito bom. E assim, procurar um ser vivo ou outro que não humano, né? Porque a gente já está saturado. É muito humano, é muito humano. Eu acho que depois que a gente atingir assim um grau de conexão com a natureza muito profundo, talvez daí a gente possa começar a tentar com humanos também. Sim, muito bom. Adorei essas dicas. Gosto muito, assim, até na imersão, né? Foi feita essa provocação da gente explorar ali, se comunicar, né? Perceber. Acho que a palavra perceber talvez seja interessante. Esses outros seres, né? E que estão presentes e ali muitas vezes passam despercebidos, passam batido ali para gente e a gente não consegue conceber outra perspectiva que não a nossa, né? Que não a dos seres humanos. Então, é muito legal assim pensar no processo de projeto com essa percepção expandida, né, e demorada, né, e talvez ali, como você coloca, né, Carol, sem tanto objetivo a priori, né, tipo, ser uma coisa que vá se revelando, né, com o tempo. Acho que isso é uma inspiração, como a gente falou, né, da cartografia, um pouco da própria fenomenologia, da visão de Goethe, e que eu acho que ela é super inspiradora para os processos projetuais e assim que a gente possa cada vez mais ir disseminando isso academicamente também para transformar de alguma forma, né? E, e assim, gente, agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu vou deixar o espaço para vocês passarem alguma mensagem de repente para as pessoas que estão assistindo. Mas assim, foi muito rico ver aqui os desdobramentos, principalmente, né? Tinha coisa que eu ainda não tinha acompanhado pelas mídias. E vocês estão de parabéns, agradeço. E daí deixar esse espaço para que vocês possam passar alguma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. A gente que agradece pela oportunidade de conversar, de novo contar, narrar. Quando a gente narra o que está acontecendo, a gente vai construindo. A gente vê esse projeto como uma dessas coisas que o Lacan diz que se inscrevem retroativamente no sujeito, né? Assim como o amor e a paixão, que se inscrevem de trás para frente, esse projeto também tem acontecido assim. A hora que a gente olha para ele, a gente entende que ele já tinha nascido antes, que ele vai nascendo para trás no tempo, né? E para frente e tal. Da mesma forma, a gente acha que transformação também é uma coisa que se inscreve retroativamente, né? A transformação que a gente precisa agora vai acontecer no futuro, mas vai marcar retroativamente o mundo que a gente vive agora, né? Então,
de certa forma, pensar a transformação do mundo talvez tenha a ver com poder se demorar em alguma coisa, com poder reconhecer a potência de uma bactéria dentro de um copo d'água. Gente, eu queria agradecer também, acho que foi muito gostoso essa conversa e a cada dia que a gente fala do que a gente está fazendo, eu acho que isso vai assim dando um corpo. E a gente falou muito disso, né, de corporificar. Então acho que o Gramáticas vai ganhando corpo a cada encontro, a cada conversa. Então acho que eu vou acrescentar uma coisa para o convite que a gente tinha falado. Se demora um tempo, mas depois de bastante tempo, se der, assim, compartilha isso de alguma forma. Eu acho que de compartilhar ou com outro humano, ou através de um desenho, ou através de gravar um áudio sobre isso, ou pegar um pouco de terra, ou de cerâmica, sabe? Eu acho que a arte também tem esse lugar para a gente, de como depois a gente pode ajudar a corporificar a experiência a partir dessa linguagem. Então, eu acho que não tem isso de eu não sei fazer isso, eu não sei desenhar. Eu acho que todo mundo tem um lugar de expressão no mundo e a gente pode, e acho que é super interessante que a gente consiga, aos poucos, e aproveitando dessas linguagens para expressar o que a gente está sentindo, que atravessa a gente. Então, eu acho que Uma das é coisas isso. que as crianças têm, e a gente sempre vê, e a gente vai deixando de lado, é a autorização para o encantamento, né? Então, experimenta se autorizar um pouco para o encantamento. Experimenta um pouco desautomatizar a percepção do mundo e colocar um pouquinho de novo aquele brilho que a coisa tem daquilo que a gente não conhecia antes. Acho que isso pode ser inspirador. Legal, gente. Muito obrigada. Bom dia e bom fim de semana para vocês aí.